Você sabia que 35 mil pessoas com diabetes estão usando o WhatsApp para calcular a insulina sem pagar absolutamente nada? Hoje revelo como um médico brasileiro criou uma IA revolucionária que mantém esse serviço gratuito. Fique até o final para descobrir os desafios de empreender na área da saúde e saber como pensa alguém que sonha verdadeiramente grande. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é perfeito para você mostrar para aquela sua tia que não entende nada de empreendedorismo. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio preferido. Lembrando também, pessoal, que a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais, pelo @PodeSonharPDC. Para quem chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Miguel, sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar, e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mais que especial, o Leonardo, que é médico e cofundador da Tia Beth, uma inovadora inteligência artificial que interage via WhatsApp para auxiliar pessoas com diabetes. Léo, queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazerzaço te receber. Cara. Legal, Miguel, eu que agradeço o convite, estou super animado. E pra gente é super importante, super legal estar divulgando nosso trabalho para chegar ainda mais pessoas e agradeço aí a oportunidade que vocês estão dando pra gente. Pô, que isso, a oportunidade é que foi dada a nós para conversar com vocês, uma iniciativa com tanto propósito por trás, por tanta, uma ideia linda, né? Um projeto maravilhoso que está sendo executado por um time, lindo também. Então, absurdo, a gente poder aprender com a jornada de vocês. Legal. Então, Léo, cara, antes da gente dar o pontapé aqui no episódio, você contar um pouco mais como funciona a Tia Beth, eu gosto de dar um recado aqui para a turma, começar com uma provocação para os empreendedores que estão nos acompanhando aí, pessoal, porque sabe, com a digitalização da economia, especialmente as empresas que trabalham com grande volume de clientes, é fundamental que vocês, como empreendedores, possam oferecer produtos que garantem segurança e proteção aos clientes de vocês. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles oferecem opções e alternativas de seguros personalizados, integrados à sua jornada empreendedora, que permite com que você proteja seus clientes e, ao mesmo tempo, rentabilize o seu negócio. Então, turma, eu convido cada um de vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br, o link vai estar aí na descrição também, pra vocês saberem, descobrirem por conta própria o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado, turma. Léo, acho que para a gente dar o pontapé aqui na conversa, vale muito a pena você contar, cara, o que é a Tia Beth, como é que funciona e como que surgiu o insight também para criar o projeto. Legal. Eu sou diabético, né? Desde que eu me conheço por gente, desde os 7 anos. Então, minha diabetes está completando 18 anos esse ano. Eu brinco que ela se tornou maior de idade, já está podendo aprontar. Já tem maioridade. Já não obedece mais. Boto fé. Então, ao longo aí de toda a minha fase de adolescência, desde a infância, eu convivi com as dores do diabetes e contextualizando um pouco, né? Imagina que quando você acorda, a primeira coisa que você faz é, vou tomar meu café. Então, você esquenta a sua água, pega um pão, passa uma manteiga, seleciona uma fruta. E todo esse processo de alimentação, desde a antiguidade, é atrelado ao prazer, né? A gente vê que os grandes momentos da vida são celebrados com jantares, com almoços, né? Jantar de casamento, o almoço de família no domingo. E para o diabetes, essa dinâmica é bem diferente. Porque toda vez que um diabético vai se alimentar, ele tem que contar o carboidrato, principalmente no caso do tipo 1. E o que era para ser prazeroso se torna um fardo, né? Vou comer aqui, quanto carboidrato tem esse pão, quanto carboidrato tem essa fruta, e aí o que era animador, o dia já começa mal. Entendi. Você fala, cara, eu tenho uma reunião, tenho um podcast daqui a pouco, não posso ter hipoglicemia, não posso ter hiperglicemia, quanto carboidrato tem? Você começa a ficar estressado. Então, o diabetes é uma doença que, diferente de várias outras que você toma sua medicação ali e segue sua vida normalmente, demanda uma série de decisões ao longo do dia. E decisões que são tomadas de forma solitária. Então, o paciente tem que, ele ali sozinho, decidir, cara, quanto carboidrato tem,
Se eu fizer atividade física, eu diminuo a insulina, aumento. Tem então, muitas variáveis, né? Muitas variáveis, é uma doença muito complexa. O estresse influencia, atividade física, alimentação. E beleza, se você pega ali um mapa do dia do diabético, tem vários momentos que ele tem que tomar decisões, e a diabetes surgiu justamente para facilitar esse processo. Perfeito. Cara, eu tô com uma dúvida, e era o que a gente via, né? Eu, como diabético, estava em uma série de grupos de pacientes, e beleza, né? Eles trocavam informações entre eles, o que é muito legal, né? Tipo assim, você não tá sozinho nessa, você tem ali uma rede de apoio, mas que muitas vezes não eram informações confiáveis. Informações entre pacientes que muitas vezes tem ali uma boa vontade, mas não tem instrução para dar a orientação correta. Então, surgiu a ideia, junto com um colega meu, que é o Felipe, que é nutricionista, mas já tinha saído da saúde, estava no mercado financeiro e estava mexendo com um agente de A para o mercado financeiro. E vendo esse agente de A dele, fala, cara, que legal, isso aqui você conversa, é outra pessoa respondendo, como que funciona? Mas ele é nutricionista de formação, mas estava explorando essas novas tecnologias. Exato, tinha saído desse campo da saúde. Boa. E aí a gente pensando junto, falando, cara, olha o que acontece nos grupos de diabéticos. E se a gente criasse um agente e em vez das pessoas trocarem informações entre elas, pudessem ter uma fonte confiável, né? Então, beleza, quando você acorda, em vez de você ficar, putz, quanto carboidrato tem, você manda pra diabetes. Cara, quanto carboidrato tem um pão? Quanto carboidrato tem uma fruta? Vou fazer tal atividade física? Como que você acha que eu deveria ajustar minha insulina? Então, a gente teve a ideia, né? Legal demais, cara. E aí, beleza. Soltamos lá no grupo. Fizeram um teste. Bem despretensioso, né? Eu acho que a história do nosso empreendedorismo é muito diferente, assim, do padrão, né? Sim. De ter todo um processo lá, de buscar um problema, desenhar uma solução, ideação, validar, MVP, tudo. Perfeito. Cara, a gente falou, bom, vamos soltar aqui porque a gente não tinha nenhuma ideia disso virar um negócio, tá? Tipo, meu amigo era sócio de uma casa de análise, eu tava estudando para residência, pronto para seguir a carreira de endocrinologista, seguir a área assistencial ali da medicina. Boa. E, poxa, aí a gente soltou, ele falou, cara, amanhã a gente vê se alguém respondeu. Passou, tipo, meia hora, tinha 100 respostas. Ele falou, peraí, muito rápido isso aqui. Porque ele tinha um agente e ele sabia que o negócio era mais demorado, né? E foi muito rápido. A gente falou, bom, então vamos olhar o que tá acontecendo, o que as pessoas estão fazendo. E a gente logo percebeu que elas estavam contando carboidrato. Que beleza, né? Faz todo sentido. Porque o que o diabético faz ao longo do dia que ele precisa de ajuda? Contar carboidrato toda vez que ele vai comer. Então a gente percebeu que esse era o principal uso. E a partir daí a gente começou a olhar cada vez mais como um negócio, porque o negócio foi só crescendo, foi tracionando muito rápido. Absurdo. Então a gente pulou muito daquela etapa. E não surgiu exatamente de um desejo de você de empreender, né? Surgiu de maneira natural. Não tinha essa pretensão, cara. Foi muito natural, assim. Foi meio que no sentido de, cara, vamos criar um agente aqui para deixar ali, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai estar ajudando. Perfeito. Mas rapidamente a gente viu que não ia ser o suficiente. Legal demais, né? Muito bacana a maneira com que surgiu, de maneira muito espontânea e mais de uma dor sua, né, cara? Que lidou com isso a vida toda. E como que funciona exatamente? O paciente chama a tia Beth no WhatsApp, abre uma conversa, manda a foto da refeição. Como que funciona essas interações? Legal. A tia Beth é como se tivesse, né? Eu acredito que muita gente que está assistindo já teve contato com inteligência artificial, outras pessoas talvez não, mas é uma interação humanizada, assim, é como se tivesse uma pessoa respondendo. Perfeito. Existiam já aplicativos, né, que faziam um trabalho super legal de contagem de carboidrato, em que tem a tabela cadastrada, você busca o alimento, só que um processo muito mais, assim, engessado do que você mandar uma mensagem de texto, né? Cara, e o WhatsApp no Brasil é absurdo. Esse é o acerto, né? É o canal, cara. É o canal. A gente democratiza muito. O simples fato, apesar de outras ferramentas serem gratuitas, a pessoa ter que baixar, cara, tem gente que já não consegue. Já não consegue. O WhatsApp já está inserido na rotina, então vocês não têm o desafio de trazer a pessoa. Não a tem, gente cara. vai até ela. Lá. Exato. Ela já tá lá. Muito bom. E aí, beleza, né? A pessoa manda um oi e aí começa a interação com a tia Beth. O que acontece, né? No começo, a tia Beth convida a pessoa para se cadastrar em uma plataforma. Então, a gente entendeu, cara, a gente tem que mostrar para a pessoa o que está acontecendo com as informações que ela registra, mas sem baixar um aplicativo. Então, a gente tem uma plataforma web, que a pessoa faz um cadastro e lá ela consegue visualizar tudo que ela registra. Sim. Mas toda a interação é pelo WhatsApp. Então, você pode mandar foto do alimento, pode descrever o alimento, pode mandar um áudio que a tia Beth vai entender.
e qualquer dúvida sobre diabetes. Então, seja contagem de carboidrato a respeito de um alimento, seja uma dúvida sua, poxa, como que eu aplico insulina, como eu devo guardar a minha insulina, qualquer dúvida em relação à doença, ela é treinada para responder. E treinada, assim, com artigo científico, com guideline, diretriz de sociedades brasileiras, americanas. Então, tem um treinamento bem especializado ali no diabetes e basta a pessoa conversar. Tem muita gente que, às vezes, manda pra gente no chat, cara, como que eu uso o diabetes? A dica que a gente dá é manda um oi. E vai conversando com ela que você vai entender. Perfeito. É super, super fácil, assim, intuitivo. Bem dinâmico. A ideia é ser uma conversa mesmo. Exato. Boa. Que legal, cara. É absurdo mesmo como, cara, algo assim, tão próximo de nós, né, como uma mensagem no WhatsApp pode ter um impacto tão representativo, né? Facilitar tanto a vida, né, de quem passa por esses desafios que a diabetes traz. E, eu acho que, entrando num aspecto um pouco mais técnico, você falou que vocês treinaram muito o modelo ali com artigos científicos para ser, cara, o mais fiel e preciso possível às informações. Como que vocês fazem para garantir, né? Porque é uma grande responsabilidade, não só trabalhar com diabetes, mas trabalhar com o mercado de saúde, né? Exatamente. Como vocês garantem que as informações transmitidas pela IA são confiáveis e precisas? Passaram por muitos desafios para treinar o modelo? Como que vocês construíram isso? Legal. A Tiabet surgiu numa plataforma, a princípio, no code. Então, a gente criou ela lá. Muito rapidamente, nem eu nem meu colega somos de tech, a gente trouxe as pessoas da plataforma para trabalhar dentro da Tiabet, são inclusive sócios do projeto, para a gente ter esse respaldo técnico, né, na parte de tecnologia. E assim, todo o treinamento dela é feito com uma série de regras, então, dentro do prompt. Então, cara, ela tem todas as regras possíveis. Os intervalos de glicemia são esses, se a pessoa mandar um intervalo fora disso, você vai orientar ela a mandar novamente ou procurar ajuda. Você, todas as vezes que for realizar um processo de contagem de carboidrato, vai usar como referência tal documento no seu Data Store. A gente criou agora também, no começo foi dentro dessa plataforma, a gente tem agora um time de tech com uma estrutura mais robusta para organizar exatamente o fluxograma. Beleza, contagem de carboidrato, você vai seguir toda essa linha de raciocínio aqui. Perfeito. Então, a gente tem todas essas travas de segurança, né, para que ela não saia do controle. Porque a gente sabe que, se você for conversar hoje com um GPT, com o Llama, com a Meta AI, ela muitas vezes vai ter ali uma alucinação. Perfeito. Então, a gente coloca uma série de travas, a gente dá contorno ali para o processo, para a Tiabet não sair do escopo dela. Entendi. Animal, muito show. Cara, a gente também empreende com inteligência artificial, Léo. Depois eu tenho que te contar mais sobre o nosso projeto, mas também passamos por esse desafio, assim, de colocar barreiras para que a IA não alucine, exatamente, né? Porque, é uma responsabilidade muito grande. E é um desafio, né? É um desafio, sem dúvidas. Então, muito legal isso que vocês fizeram também. E eu acho, Léo, que, assim, vocês já têm um produto muito bacana, muito bem amarrado, que gera muito valor para as pessoas, mas, cara, a tecnologia sempre traz novos desafios, cara, levanta a barreira um pouco mais, traz novas perspectivas. O que você, como alguém que vive as dores das pessoas que têm diabetes todos os dias, conversa com as pessoas, conversa com os usuários, com os pacientes, qual você acredita que é o próximo passo da Tiabet, na digitalização, em inovação, e você fala, essa é uma próxima ferramenta, uma próxima feature que eu vejo que é um grande próximo passo para gerar ainda mais valor e aumentar o impacto. Legal. A gente tem estudado muito, né, sobre o que vem se construindo como um marketing 5.0, né? E a gente entende que, cara, a personalização a partir dos dados, né, que esse mundo de IA tá coletando vai ser muito forte. Então, vai chegar um dia que, cara, tem um outdoor na rua, mas quando você passa, ele te mostra uma coisa, e quando outra pessoa passa, ele te mostra muito outra, porque ele tá interligado ali com uma série de aplicativos, de ferramentas que você utiliza, e ele te conhece melhor do que você mesmo. Perfeito. Nem você sabia que precisava daquilo. Exatamente. Então, a nossa ideia agora, beleza, a gente tem uma ferramenta de certa forma generalista, em que o usuário provoca a Tiabet e ela responde de forma muito passiva. Mas a nossa ideia agora cara, a gente vai coletando muito dados sobre essa pessoa, aprender sobre ela e ter um comportamento muito mais ativo. Tipo, cara, você vai comer uma banana? Baseado em todas as vezes que você comeu banana, o impacto foi esse. Ou tipo, cara, eu sei que você usa tal produto.
e a última vez que você comprou faz 30 dias. Você quer um cupom para comprar esse produto novamente? Ótimo. Então, levar para as pessoas uma interação muito mais personalizada. Ser mais assertivo, né? Muito De acordo mais assertivo. com o comportamento de consumo dela. Mas o que a pessoa te fala, eu acho que o mais importante são as atitudes, né? O impacto das ações delas, né? E Exato. vocês têm todos os dados para processar isso e ser assertivo na sugestão de novas coisas. Cara, e aí você consegue facilitar muito a adesão dela ao tratamento. Porque, poxa, ela precisa de tomar algumas decisões em relação ao tratamento, mas que muitas vezes é maçante, ela não quer olhar pra isso, mas você vai lá e fala pra ela, cara, tá acabando sua insulina, ou, pô, você ainda não fez atividade física essa semana, sua média de atividade física é tantos minutos por semana, essa semana tá abaixo, então você provoca a pessoa a ser uma versão melhor dela mesma, né? A ter um tratamento melhor. Boa. Hoje, a Tia Beth, Léo, é conectada a um hardware para metrificar esse tipo de coisa como atividade física? É um sonho de vocês? É um desejo? Ou a pessoa que informa isso para vocês? É um desejo nosso, né? Ter essas integrações, mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas tá no nosso radar aí. Animal. Que legal, cara. Muito bacana. A gente recebeu aqui no Pode Sonhar uma startup, pode servir de inspiração, de certa forma, eu acho, para vocês, que é a Traction. Muito da hora, assim, eles têm um hardware, um sistema que é para indústrias e, operações, né, logísticas que trabalham com máquinas pesadas, que é um hardware que você pluga ali na máquina e de maneira preditiva, baseado em todo o histórico de dados daquele modelo, daquela marca, de tudo que ela consegue processar, ela fala, putz, essa máquina você precisa dar manutenção hoje, porque daqui uma semana, se você não der, ela vai ficar parada 5 dias, você vai ter que mandar para o conserto. Ou, cara, troca o óleo agora, porque o óleo está começando a ficar ralo. Então, se fundir o motor, você vai ficar uns dias parados. Sim. Então, acho que muito dessa lógica, né, que eles conseguiram fazer com hardware para capturar esses dados, vocês também vão conseguir fazer com de vocês. Putz, um relógio, né? O próprio aparelho que fica aqui, né? O sensor de glicemia, sensor de glicemia, total. Acho que vocês têm muita oportunidade, né? Acessando esses dados. Cara, e é o meio mais fácil de você tomar decisões inteligentes, né? Então, quando você vai fazer uma escolha, quanto mais dados você tem sobre as alternativas, sobre as opções, melhor você decide. E beleza, né? A gente muitas vezes acha que a gente tem as informações necessárias, mas a gente não tem nem um centésimo ali da capacidade de processar os dados para tomar a melhor decisão. E com a IA, a gente passa a ter esse caminho, porque ela tem uma capacidade de processamento de dados muito além da nossa capacidade humana. E com o apoio dela, a gente tem certeza que não só os pacientes, mas igual você falou, né? Em vários setores aí da economia, a gente vai ter capacidade de tomar melhores decisões. Perfeito, Léo. Muito bom. E uma coisa, eu acho que é consequência, né, de todo o aumento do uso de inteligência artificial, Léo, é um receio, né? Muitas pessoas têm receio de aderirem a novas tecnologias porque ficam com medo, são inseguras com os impactos que ainda não são claros, né, de novas tecnologias. Você, como líder de uma startup que está avançando muito nesse meio de inteligência artificial, vê que as pessoas têm receio em confiar em agentes virtuais para falar de um tema tão individual, tão delicado quanto a saúde. Você sente isso dos usuários ou não? Você sente que as pessoas estão mais abertas a compartilharem as informações? Como que você tem observado isso? Legal. Eu acho que existe uma curva, né, de novas tecnologias que são os early adapters, né? Então, Perfeito. Que lá no começo já vão embarcando. E tem as pessoas que vão esperar as outras terem utilizado para pegar esse barco. Então a gente vê pessoas assim, que muitas vezes a gente mostra, a pessoa fica ali meio, principalmente em eventos onde a gente tem contato com o público, fica mais receosa. Mas, cara, as pessoas que pulam de cabeça, assim, trazem um feedback pra gente muito legal, e que mostra pra gente o potencial e que a gente quer mostrar para as outras pessoas como está sendo o exemplo dessas pessoas que já aderiram. Então, cara, a gente pega ali muita interação para olhar. Tem muita gente que confia mais na Tia Beth que no médico. Tem gente que manda, a gente já pegou mensagem lá. Pô, Tia Beth, fui na minha consulta, meu médico falou tal coisa. O que você acha?
Perfeito. Então, Confirmando. Exatamente. Que louco, cara. Então, tem muita gente que, assim, se joga de cabeça e relata pra gente, assim, a gente tem uma série de depoimentos muito legais aí, feedbacks no nosso Instagram também. A gente faz questão de publicar de pessoas, cara, minha hemoglobina glicada, minha média de glicemia, né, que a hemoglobina glicada é um exame que mede a média dos últimos 3 meses da glicemia. Tá bom. Melhorou muito usando a Tiabet, tô conseguindo controlar melhor minha doença. Então, a gente tem uma série de exemplos, assim, muito legais. Absurdo. Mesmo. A gente viu, Léo, que vocês estão já com cerca de 30 mil usuários. Exato. Correto? Estamos batendo os 35 mil. Animal, cara. Muita gente já usando, né? Fazendo o uso, beneficiando dessa nova tecnologia que vocês criaram. E eu imagino que tenham, inúmeros feedbacks como esse. Eu até queria pedir para você compartilhar um em especial ou alguns que mais te tocam, assim, que você fala, além de eu estar criando um negócio aqui, eu estou criando um negócio que tem propósito por trás, tem algo maior, né, que impacta a vida das pessoas, a saúde delas. Tem algum que você se recorda e fala, esse aqui me motiva? Legal. Tem um sim, eu sempre me emociono um pouco com os feedbacks, mas vamos lá. A gente, né, que tem diabetes, a gente reconhece uma série de limitações, assim, principalmente na infância, né, quando a gente tá ali numa fase muito vulnerável, não conhece da doença, depende muito dos pais. Perfeito. E, eu tive muitos eventos que eu perdi, assim, tipo, eu lembro de um que era uma semana, assim, com uma série de passeios e, menino com diabetes não pode ir. Então, a gente tava num evento que a mãe deu um depoimento muito legal pra gente, chorou muito também, falando, cara, minha filha não podia ir nos passeios de escola, não tinha como ir, não confiava, porque eu conto o carboidrato dela, como é que ela vai sair, sei lá, uma pizzaria sem mim pra contar o carboidrato pra ela? Não dá. E depois que surgiu a Tiabet, ela conseguiu instruir não só a filha, mas também a professora a aprender a contar o carboidrato, que é um processo absurdo, que leva muito tempo, que é complexo. E, cara, hoje minha filha consegue ir nos passeios de escola. Então, pra mim, que já tinha uma lembrança, né, sobre isso, foi um dos feedbacks, assim, bem marcantes. Cara, principalmente de receber pessoalmente, né? A gente poder conversar ali. Que isso, é muito cara. Legal. Parabéns mesmo, Léo. Cara, eu faço ideia. A gente fica muito feliz com isso. Eu imagino o quanto isso tem um impacto bom para vocês também terem gás para construir isso, cara, porque sem dúvidas, assim, como eu não canso de falar aqui, é muito mais que um negócio. Sim, com certeza. Vocês estão criando algo de impacto mesmo que traz valor, e você especialmente como o idealizador disso tudo, que viveu isso na pele, imagino que deve ser mesmo muito comovente. É muito legal. Passar por isso, que legal. E eu tenho uma citação que eu acho muito bacana. Não sei se você já ouviu falar da Alice, que é um plano de saúde. Sim, agora o André Florenci, né, é um dos fundadores. E eu vi um podcast dele que, cara, quando eu ouvi isso, eu achei muito legal e eu levei assim como um exemplo pra gente dentro da Tiabet. Ele foi CEO por muito tempo da 99 Táxi. Sim. Então, ele participou ali desde o começo da jornada até o exit dos fundadores. E ele falou, cara, quando eu saí, beleza, peguei um período sabático e depois eu quis empreender. Só que, cara, eu queria empreender, primeiro, uma coisa que fosse muito importante. Então, eu falei, vou empreender na saúde, porque tem muita coisa para melhorar na saúde. E segundo, fosse um problema muito grande, porque eu gostaria de trabalhar o resto da vida nesse problema. Que legal. Cara, se fosse um problema pequeno, eu ia trabalhar aqui 5 anos, o que eu ia fazer depois? Resolver o problema? Não dá, né? Que era um problema que eu vou ficar o resto da vida e que eu acordo todo dia falando, poxa, que legal, tô fazendo a diferença, tô fazendo algo importante. E aí surgiu a Alice. A gente teve até a oportunidade de ir no Alice Summit, que foi um evento lá na sede deles. Conversamos com ele, demos um feedback, que bacana, isso foi legal. Que da hora. E é uma frase que eu levo pra mim. Cara, a gente tá aqui, 10% da população brasileira, 20 milhões de pessoas, tem um péssimo controle glicêmico, a média é muito ruim mesmo, então a gente tem um trabalho muito grande pela frente, a gente pode ficar aqui 20, 30 anos, que sempre vai ter o que melhorar, e é uma coisa que motiva muita gente. Pois é, cara, isso é um trabalho assim que, cara, não vai ter fim, né? Sempre continuamente poder ajudar as pessoas a melhorarem a experiência delas com a saúde. É um trabalho sem fim que alimenta para sempre, né? Preenche para sempre, Léo. Muito bacana.
que maravilha que também, a Tia Beth está chegando em pessoas e ideias, em projetos, em empresas que têm tanta distribuição, tanto impacto, né? Exato. Como a Alice. Vocês também estão participando de um programa de aceleração. Onde, Léo? É dentro do próprio HC, que é o Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Então, Absurdo. é o maior hospital da América Latina e lá dentro tem um núcleo de inovação, né? Que tem uma série de startups todas relacionadas à saúde incubadas. Muito da hora. Então, a gente teve a oportunidade de entrar lá. E assim, é um ambiente incrível, assim, de inovação, todo mundo olhando para a saúde, um ambiente muito colaborativo. Então tá sendo super legal pra gente, dando todo o suporte aí na construção da Tia Beth, tem sido incrível pra nossa jornada. Que da hora. Então, vocês, cara, estão trilhando uma trajetória muito bacana. E, Léo, cara, agora estamos chegando num momento clássico aqui do Pode Sonhar. Momento icônico da venda do objeto inusitado. Legal. Turma, para quem está assistindo aqui pela primeira vez o episódio, a gente gosta de exercitar nos nossos convidados a habilidade de venda. Afinal, todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor. Então a gente simula aquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que um personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns funcionários vender a caneta. Só que ao invés da caneta, a gente substitui por objeto surpresa, que eu já vou apresentar aqui para vocês. Vou pedir para o Alex rodar a vinheta para nós. Ó, estamos de volta, turma. Objeto da vez, Léo. Isso aqui é um item de fazer bolhas de sabão. Caraca, sabe? Que legal. Essa aqui pra você assoprar e fazer bolhas de sabão. Tá. Sabe? Tá. Não vou fazer pra não fazer bagunça aqui. Mas a vontade é forte de fazer umas bolinhas de sabão. Boa. Enquanto você dá uma refletida aí, Léo, eu vou dando um recado pra turma que tá nos acompanhando aqui no Pode Sonhar. Ó, antes de eu dar o recado, você pode fazer o pitch pra mim. Tá. Pode ser para mim, tentar vender para mim. Você pode vender para audiência em específico ou criar um conceito, um público-alvo, uma estratégia de vendas. Fica à vontade para usar a metodologia que você quiser aí, a abordagem que você quiser. Legal. E, turma, aqui, para vocês que estão nos acompanhando, estão curtindo esse episódio, tem esse desejo de empreender dentro de vocês, a gente criou uma coisa para vocês, que é uma comunidade no WhatsApp que a gente reuniu ali mais de 150 empreendedores que têm um objetivo comum de construir um negócio, levar seu sonho adiante. E é um convite para vocês, não tem custo nenhum, uma comunidade no WhatsApp que a gente criou justamente para trocar informação, trocar conteúdos, trocar experiência, compartilhar desafios, dúvidas, questões que surjam na jornada empreendedora de cada um de vocês. Então, convido vocês a participarem novamente, gratuito, do nosso grupo no WhatsApp, dessa comunidade, que a gente vai ficar extremamente contente em ter vocês por lá. Fechou? O link para entrar tá aí na descrição desse episódio, tá bom? Tamo junto. Legal. Eu tô com uma ideia, mas primeiro eu queria fazer uma observação que isso aqui me trouxe. Claro. Cara, eu formei em medicina, né? E beleza, não tinha nenhuma pretensão de empreender. Foi uma coisa que caiu no nosso colo, assim. Deus colocou no nosso caminho, agora vocês têm que pegar, né? Não tinha como escapar. E que foi assim, cara, uma das melhores coisas que poderia acontecer na minha vida, sem dúvida. Mas, poxa, desde o começo, né, a gente tem a intenção de que a diabetes seja gratuita para o usuário. Porque todo mundo tem interesse em um paciente diabético estar bem controlado. É interesse da indústria farmacêutica, é interesse do médico, é interesse do paciente, é interesse do empregador, é interesse do governo. E o mais vulnerável nessa mesa é o paciente. Uhum. É o que já demanda muito esforço, é o que tem menos dinheiro. Então, desde o começo a gente entendeu, cara, vai ser gratuito para o paciente e a gente vai arrumar uma outra forma de manter esse projeto. Boa. Mas aí a gente esbarra num problema que, poxa, eu fiz medicina e talvez eu seja um dos profissionais após a graduação, saindo da graduação, menos preparado para começar um negócio. Porque na medicina eu nunca ouvi falar nada sobre modelo de negócio. Sim, eu nunca tinha ouvido falar sobre B2B, B2C, B2G. Sim. Zero preparação. E esse é um fato que ele
muito menos sobre como vender objetos, né? Por isso que eu fiz o link. Perfeito. Sim. Mas o fato de não haver essa preparação, né, seja para vender, seja para empreender, limita muito o potencial da inovação em saúde. Porque para você inovar em saúde, você precisa ter... Um baita insight. Nunca tinha Beleza, pensado. não só um médico, pode ser de outra área, mas, em geral, um médico. E, cara, meu amigo é nutricionista, ele fez Perfeito. empresa júnior. Eu tenho um amigo que fez administração, fez empresa júnior. Curso de fisioterapia, todos os cursos têm empresa júnior. O único curso que não tem é medicina. Porque tem essa ideia de que o médico tem que se formar e seguir na área assistencial. E aí, olha como a gente limita, né? Poxa, olha o potencial que a gente tá alcançando aqui com a Tia Beth. E que, cara, eu encontrei alguém que é o meu amigo, né? Ele fez nutrição, fez depois MBA em gestão de negócios no IBMEC, saiu super bem formado e conseguiu dar essa tração, né? De modelo de negócio, de gestão de negócio. Mas, caso contrário, a ideia ia morrer. E é o que o Inova HC faz, né? Dentro do HC da USP, tentar puxar essas pessoas para ensinar a empreender. Mas como existe uma defasagem no curso, né? Cara, se todo aluno fosse provocado dentro da medicina a pensar sobre os problemas que ele enfrenta no hospital, de negócios, né? Entender um pouco mais sobre empreendedorismo, quantas ideias não poderiam surgir no Brasil e fazer a gente jogar uma outra divisão aqui do empreendedorismo. Baita sacada. Muito bom tudo mesmo. Por causa da... tudo porque faz muita diferença. Que, cara, na faculdade você não aprende a vender. Com a metodologia de vendas. Pois é. Essas são competências, eu acho que é por isso que eu, particularmente, sou tão encantado com o empreendedorismo. Acho que a vida, assim, né, são competências que você aplica para a vida, né? Tipo, não só na construção de um negócio, mas, por exemplo, na hora de você saber se vender, né? Numa entrevista, por exemplo, de um emprego. Eu acho que, tendo uma noção de o que é uma venda, né? O que é uma conexão, o que é um rapport, de estratégias como essa, acho que fazem diferença. Exatamente. Então, realmente, é uma baita sacada ver que, talvez... E muito provavelmente sim, se tivessem competências como essa sendo ensinadas para pessoas tão estudiosas quanto os estudantes de medicina, né? Eles iam conseguir desenvolver essa habilidade. Com certeza. Eu fui em um evento que teve uma palestra de um médico, assim, muito referência na área de empreendedorismo, que é o Gustavo Meirelles. Hoje ele está na África, uma empresa enorme como VIP médico, então ele realmente trilhou esse caminho mais executivo da medicina. E ele falou, ele fez radiologia, né? Ele falou, minha filha esses dias falou, papai, quando você era médico? Eu fico, peraí, como assim quando eu era médico? Eu sou médico, quando eu era medicina, perfeito, né? Sim. Então tem essa visão de que, o médico é aquele cara de jaleco dentro do consultório. Olha, né? Que coisa, cara. Interessante, Exatamente. né? Não acontece em outras profissões. Exatamente, super normal. É um administrador que abriu uma empresa. Por que um médico não pode, né? Isso. Uma reflexão interessante. Demais. Agora é com você, Léo. Quero ver. Como é que você vai desenrolar a venda? Miguel, a gente tem aqui uma cidade em comum, que é Uberaba, né? Sim, um abraço pra turma de Uberaba, tenho certeza. Tem uma turma que tava ansiosa por esse episódio, pra acontecer. Um abraço. Um abraço pro Champs e pra Ju, que fizeram isso acontecer. Super muito legal. Bom. Pessoas super de bem, gosto muito deles. Demais. Agradecer a ponte. E eu fiz faculdade de Uberaba, no FTM. E, cara, você passou sua infância lá? Passei minha infância lá. Você foi criado com quem lá em Uberaba? Com minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã. Tá, seu pai e sua mãe. Tem algum lugar da cidade que eles costumavam te levar e você tem uma memória afetiva legal? Você se divertiu muito na infância? Talvez eu vá conhecer. Me veio um lugar. Eu acho que assim, eu cresci ali boa parte da minha infância na Praça Santa Terezinha, morando próximo ali, sabe? A Praça Santa Terezinha tinha uma quadra. Ela fica em que região? Fica no Fabrício. Tá. Sabe? Acho que eu sei. Eu não sei a praça especificamente, mas conheço lá. Sim, justo. E o que você gostava de fazer lá? Jogar bola, sair correndo lá com os meus amigos. Eu acho que era esse o programa. Você brincava com seus pais lá? Sim. E não tem preço esses momentos que vocês tinham lá, né? Sem dúvidas. Cara, se alguém voltasse no tempo, né? E você tava chegando lá na praça e a pessoa tava te vendendo uma bola pra jogar com seu pai. Cara, qual que é o preço que teria essa bola? Pra depois de tantos anos você lembrar das memórias que vocês passaram juntos. Imensurável, cara. Imensurável, não tem preço. E você passa na sua cabeça ter um filho um dia? Sim, é um sonho. É um objetivo. Você gostaria de que, quando ele estivesse empreendendo e fazendo um podcast, ele lembrasse dos momentos que vocês passaram juntos. Claro, sem dúvida. Então imagina se você pudesse comprar
não sei o nome do objeto aqui, fazedor de bolhas. Perfeito, fazedor de bolhas. Fazedor de bolhas. E, cara, você brincar ali com ele, ter esse momento com ele e você olhar no fundo do olho dele e falar, você vai lembrar muito disso, porque o papai te ama e comprou isso aqui pra gente passar esse momento junto. Quanto que você me pagaria nesse... Que isso, cara. Porque forte. Eu não tô na condição de pagar o valor que isso tem, mas eu te pagaria algum dinheiro. Legal. Muito bom, mandou bem na venda. Vou ter que levar, cara. Brilhou. Agora foi pro lado emocional. Muito bom, mandou bem. Pode guardar e quando você tiver um filho, você faz uma bolinha com ele. Perfeito. A gente passa, inclusive, cara, você mandou muito. Legal. No desafio da venda aqui pra galera que tá nos assistindo. Quem acha que consegue fazer uma venda melhor do que o Léo aqui pro fazedor de bolhas, manda uma DM pra gente que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante, eu te mando, Léo. Legal, pode Você vê como é que tá a habilidade de vendas da galera. Muito bom, mandou muito. Legal, valeu. Eu fiquei nervoso, né? Eu fiquei, cara, o que vai sair? Brilhou, é surpresa. Quando foi um negócio de bolha, eu falei, cara... Já era pra mim. Como que eu vou vender um fazedor de bolhas? Que isso, cheirou de letra, cara. E aí, ó, a turma acha que às vezes a gente combina. Zero combinado. Não, zero combinado. A última coisa que eu ia pensar era num fazedor de bolhas. Pode ter certeza. Perfeito, mandou muito. Não tem nem nome. Eu não sabia oferecer. A gente que batizou o negócio aqui. E, Léo, já caminhando aqui, infelizmente, pro final do nosso episódio, cara, passa voando quando o papo é bom. Eu acho que seria muito legal você contar um pouco, você falou um pouco antes da dinâmica sobre o desejo de fazer a Tia Beth ser, cara, gratuito. Tá disponível, ter disponibilidade total para a galera que quer usar. Hoje, vocês já monetizam a plataforma e como que vocês monetizam, se é que vocês monetizam, e como vocês pretendem também ampliar esse aspecto de... cara, ganho de receita, de capital a partir do projeto. Cara, como a gente falou, né? A gente não quer cobrar nada do usuário, mas tem uma série de pessoas interessadas no bem-estar desse usuário e faz muito sentido para elas se comunicar com ele. Então, hoje, a gente tem 2 linhas de receita começando, tá? Tipo, papo de... os últimos 15 dias a gente ter começado. Ah, super novo, então. A gente abriu ali um espaço para fazer comunicação para os nossos pacientes de produtos que sejam relevantes. Então, beleza, né? A gente sabe que a monitorização contínua, como você citou, do sensor, é super importante para o paciente diabético, né? Perfeito. Muda ali o patamar, melhora muito o controle. Então, a gente tem hoje um parceiro que paga ali um valor para a gente estar anunciando, levando uma mensagem por WhatsApp, mas sempre de uma maneira que seja pensando no nosso usuário, que seja bom para ele. Então, o que a gente conseguiu negociar é, cara, todo mundo que receber essa mensagem vai ter um cupom de desconto. Então, legal. A Tia Beth mandou, consegui um cupom de desconto para você comprar o seu sensor. Então, ao mesmo tempo, a gente está beneficiando a empresa, que está conseguindo falar com o público específico dela. Então, aquele marketing bem nichado, né? É um ads muito... bem assertivo. Muito assertivo. Tá fazendo um bem danado para o paciente, tá levando um produto bom e com preço melhor do que ele encontraria no site, no próprio e-commerce. E pra gente é super legal, né? Porque a gente tá prestando uma boa ação, tá fidelizando esse usuário e ao mesmo tempo conseguindo monetizar. Sim, ótimo. Então esse é um dos produtos. E o outro, a gente fez uma parceria com uma farmácia especificamente, a da Sete, que é uma farmácia lá do Sul, que tá expandindo, tá chegando agora em São Paulo. Boa. Pessoal, show de bola, assim, super parceiros nossos. A gente fez uma integração com eles e criamos a Tia Beth Pharma, que é operada pela da Sete. Então, hoje, se a pessoa, poxa, acabou aqui minha insulina, em vez dela ter que procurar em algum lugar, a gente tem uma tese de centralizar tudo que envolve diabetes dentro da Tia Beth. A gente conversou com um médico que ele falou que teve uma impressão muito legal da nossa conversa e que a gente gostaria de se tornar o posto Ipiranga da diabetes. Então, cara, preciso de alguma coisa, vou perguntar pra Tia Beth. Legal. Minha insulina tá acabando, Tia Beth. Tá aqui o link para você comprar na Tia Beth Pharma, e aí a gente tem ali, dentro da parceria com eles, um rebate também. Então, são formas da gente costurar que fique bom pro nosso parceiro, pra gente e pro paciente. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Perfeito. E, ao mesmo tempo, vocês conseguem, ainda assim, deixar o produto gratuito, né, pra galera. E, nesse sentido, ninguém tem custo. Todo mundo tem investimento. O parceiro tá investindo na gente, a gente tá investindo no nosso usuário, o usuário tá investindo nele mesmo. Ninguém, ele tá despendendo dinheiro. Perfeito. Perfeito, muito legal, muito bem amarradinho, Léo. E acho que também seria muito bacana você comentar um pouco pessoalmente, Léo, que, putz,
como você mesmo mencionou, está seguindo um caminho não tradicional de um médico. Decidiu empreender, criar um negócio. O que são os seus próximos passos? E agora, imagino que isso tenha se tornado um objetivo, um sonho para você, a Tia Beth, como médico e empreendedor. O que são os seus próximos passos? Legal. Como eu comentei, né, no começo foi tão despretensioso que a ideia, eu lembro ali no D0, né? Criar a Tia Beth e deixar ela rodando, cada um segue sua vida. Alguns dias depois, isso aqui vai dar um trabalho, vamos ter que tirar o pé do que a gente tá fazendo pra dar uma atenção, focar aqui, daqui umas semanas a gente tá saindo, sei lá, a gente arruma alguém, a gente sai fora, né? Porque Perfeito. cada um tinha seu plano de vida. Aí passou mais algumas semanas, aí já ficou, cara, talvez eu vou ter que fazer uma residência um pouco mais tranquila no sentido de, menos exigente. Uma cidade menor para mim não perder tempo no trânsito, uma carga horária da residência menor. Aí, depois já foi, cara, eu acho que vou esperar um ano para fazer residência, vou ficar um ano aqui na Tia Beth. E chegou no ponto que agora, meu amigo saiu do emprego dele, eu desisti da residência e a gente tá full time aqui na Tia Beth, que legal, trabalhando por conta. A gente tem que agradecer muito também, que desde o começo teve mais pessoas aí dentro do projeto. A gente tem um time de 3 pessoas de marketing, 3 pessoas de tech que estão lá desde o começo, assim, compraram um sonho, estão com a gente também. ninguém aqui tem salário, a gente foi botando dinheiro no próprio bolso e super envolvidos com a causa, assim, super envolvidos com a causa, todo mundo trabalhando muito, mas virou, assim, eu pessoalmente, né, meu projeto de vida, assim, sem dúvida é o que eu quero fazer, como eu falei, melhorar a Tia Beth para o impacto dela ser cada vez maior, com certeza. Sim. E, cara, já tá sendo gigante, Léo, muito bonito o que vocês estão construindo. E acho que pra gente fechar, Léo, como você falou, existem muitas pessoas que têm um desejo empreendedor, ou até nem sabe que tem esse interesse em empreender porque não foram provocadas para isso, né? Numa faculdade, por exemplo, com competências de negócios ou com um olhar atento para dores e para problemas do dia a dia para criar soluções. Que dica você daria para alguém que tem o sonho de inovar na área da saúde? Falou, acho que eu tive uma ideia aqui, quero levar adiante, você como médico, que dica você daria para essa galera? Legal. Eu acho que, assim, o que eu sinto de mais importante foi até também o que eu ouvi de uma pessoa em uma palestra, foi que dentro do meio da saúde, a complementariedade dos founders é muito importante, porque normalmente tem alguém ali da área da saúde e essa pessoa não tem as skills necessárias assim para levar o projeto para frente sozinha. Uhum. Então, quando você pega uma pessoa com essa formação técnica e junta com uma pessoa que tem um conhecimento complementar, avança muito o negócio. Então, acho que é importante a gente sempre estar de olho, né? Cara, quais são os problemas que eu enfrento aqui no meu hospital, na minha clínica, com os meus pacientes? Como eu poderia melhorar esse problema? Boa. E sempre estar em ambientes que você consiga interagir com pessoas de diversas áreas, né? Então, se você tem ali, tá circulando no meio, tem um cara que é de tecnologia, um cara que é de negócio, um cara que é de administração, que você vai conversando, falando sobre suas ideias, você encontra alguém que, eu consigo te ajudar nisso, e aí vocês vão pra frente. Sim. Porque eu acredito que é super importante também, né, a pessoa da saúde desenvolver outras habilidades, mas para você construir um negócio, você tem que ter um conhecimento bem robusto do tema. E muitas vezes é difícil você ter um conhecimento robusto de saúde e de administração e marketing. Claro, sim. Não é impossível. Mas eu acho que o networking, nesse sentido, é muito importante mesmo. A complementariedade, exato. Né? Então, acho que é uma excelente dica, porque muitas vezes as pessoas se fecham a quem é semelhante a ela, de certa forma, tem competências muito parecidas. Na medicina tem muito disso, assim, os grupinhos ali, pessoal da medicina, ficam muito fechados entre eles. Conversa com o cara do outro curso, perfeito. Né? Eu acho que é super positivo. Exato, muito bom. Léo, queria te agradecer demais em primeiro lugar aqui, cara, por ter compartilhado tanto, ter sido tão generoso aqui com a gente, cara, em compartilhar o que vocês têm construído. Foi um prazer, eu aprendi demais aqui, compartilhando e conversando com você, Léo. E, cara, queria também reforçar o quanto eu sou um fã do que vocês estão construindo, do projeto, da magnitude do que vocês estão fazendo. É muito legal acompanhar isso de perto, Léo. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito legal. Não sei se o pessoal percebe, mas a gente aqui tô me divertindo muito.
e passa muito rápido, mas foi muito bom aqui estar com você hoje e agradeço muito o convite. Valeu demais, turma. Aqui, ó, todos os links da Tia Beth vão estar aí na descrição também, redes sociais, né, Léo? A gente vai colocar aí para vocês acessarem. Queria agradecer todo mundo que ficou até aqui, que gostaram desse episódio. Não se esqueçam de curtir aqui, deixar o like de vocês, comentarem aí o que vocês acharam, se inscrever no nosso canal e de mandar para um amigo ou amiga que vocês imaginam que vão gostar desse conteúdo também. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.